Teoria do Caos, um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos. Bem-vindos ao podcast Teoria do Caos, mais uma edição. Eu sou o João Amaral Santos, ao meu lado está o meu companheiro neste programa, Alexandre Malhado. Hoje o tema do nosso episódio é o radicalismo dos novos movimentos sociais. E para falar deste tema temos connosco o professor José Filipe Pinto, a quem começamos por agradecer ter aceitado o nosso convite. Professor, muito obrigado. O professor José Filipe Pinto, que é investigador, coordenador e professor catedrático na Universidade Lusófona, analista de política internacional também no canal Now, uma das marcas do nosso grupo. Tem uma vasta produção científica, ensaios escritos, livros, entre eles a Europa numa encruzilhada, novos movimentos sociais, e que foi o ponto de partida para esta nossa conversa sobre estes novos movimentos, este novo fenómeno. A minha primeira pergunta para o professor tem a ver com o facto de, nos últimos anos, termos assistido a uma alteração da ordem global. O clima político e social é hoje incerto. Neste contexto surgiram os tais novos movimentos sociais radicais. E para que quem nos está a ver e quem nos está a ouvir perceba um pouco o que é que são estes novos movimentos. Muito obrigado. Cumprimento o João. É evidente que é um prazer estar aqui com ambos, portanto não cumprimento apenas o João, cumprimento os dois, cumprimento também os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, e respondendo-lhe a essa questão, eu poderei dizer que os novos movimentos sociais não são apenas novos pelo momento em que surgiram. Os novos movimentos sociais surgiram na segunda metade do século XX. Portanto, dá a ideia que são novos devido ao momento do surgimento. Não, são novos devido às características. E é isso que faz deles, portanto, novos. Porque enquanto os movimentos sociais clássicos eram movimentos assentes essencialmente na questão laboral, na questão económica, na questão de reivindicar melhores condições de vida, estes novos movimentos têm características completamente diferentes. Mas o que me está a dizer é que estes novos movimentos que surgem na atualidade têm características diferentes dos movimentos radicais de outras eras? Exatamente. Porque, repare, antigamente os movimentos clássicos que surgiram, por exemplo, durante a Revolução Industrial, foram movimentos muito coordenados por sindicatos. Ou seja, os movimentos de trabalhadores, não é? Exatamente. Significava que eram movimentos reivindicativos em que a base económica era fundamental. E tinham, portanto, uma organização. E tinham uma hierarquia vertical. Quer dizer que, apesar de haver uma solidariedade horizontal entre os trabalhadores ou entre os manifestantes, havia uma hierarquia que coordenava e, evidentemente, decidia quais eram as manifestações de luta destes movimentos. Nada disto se verifica na atualidade. Os novos movimentos sociais são movimentos de dois tipos. Aqueles que se movem por ideologia e aqueles que se movem por causas. E são eles próprios diferentes uns dos outros, porque os que se movem por ideologias são movimentos conotados com a extrema esquerda, com a extrema direita, com a direita radical e com a esquerda radical. Os que se movem por causas são movimentos transclassistas, o que significa que pode, no mesmo movimento, estarem a manifestar-se pessoas de diferentes classes sociais. Classe é sempre um conceito económico e explica sempre a que grupo económico é que nós pertencemos em função do rendimento que usufruímos. Ora, acontece que a classe deixa de fazer sentido quando é a causa que dita o movimento. Dou-lhe um exemplo claro, os coletes amarelos, que eu fui estudar a França para tentar perceber a motivação e a forma como estavam organizados. É evidente que há uma estrutura sindical que apoia, mas depois há todo um movimento descontrolado que vem da banlieue, dos arredores de Paris, e que se desloca apenas com uma finalidade destrutiva, porque reage não em função de interesses, mas de oposição ao sistema. Só havia uma palavra que era comum
que eu recolhi junto de todos é tous sauf Macron. Quer dizer, todos, exceto o Macron. Significava que havia um elemento que os unia. Estavam ali todos contra o Macron. Quer dizer, estavam todos contra o Macron. Era o sistema, era a proteção de Macron e é transideológico, ou seja, o que os une é a causa e isso agrega pessoas de várias ideologias. Um exemplo, falou agora dos coletes amarelos, também existe outros movimentos, como por exemplo, agora imagino eu, o movimento animalista, sim, que também pode agregar pessoas tanto da direita como da esquerda radical, da direita radical, e esta alteração da ordem dos últimos anos eu fico a perguntar-me se o clima político e social, que é hoje muito incerto, e se nestes contextos surgiram estes novos movimentos sociais com posições radicais, os últimos anos, as últimas décadas, a forma como o nosso contexto moderno se pôs, o que é que são os novos movimentos sociais que fala no seu livro, tendo em conta os últimos anos? Os anos da internet, os anos da inteligência artificial, os anos polarizadores da polarização política? Em termos reais, quando nós olhamos para estes novos movimentos sociais, temos de perceber que o terrorismo global surgiu quando o jornal ganhou divulgação. Até aí havia terrorismo, mas não havia terrorismo global. Porque o que se passava num lado não repercutia no outro lado do mundo. Sabia-se tardiamente. Com a propagação do jornal no final do século XIX, começa a primeira fase do terrorismo, que é evidentemente uma forma de extremismo, do terrorismo que tinha a ver com a visão anarquista. Por exemplo, quando o nosso rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro foram mortos, aquilo era apenas dois exemplos de uma onda de assassinatos de figuras reais que varria a Europa e varria o mundo, porque, por exemplo, também quem governava o México foi morto. E o que é que tinha isso em comum? Havia a capacidade de divulgar a notícia. E depois entra aqui um fator que é a contaminação. Significa que há um elemento que se propaga. Neste momento, o que é que acontece, Alexandre? É a outra parte. É quando nós temos o surgimento das novas tecnologias de informação, da rede. E é a rede que potencializa estes novos movimentos sociais. Foi a rede, foi o contacto em rede que deu condições para que estes novos movimentos sociais crescessem? Exatamente. Foi um fenómeno chamado desintermediação. Significa que durante muito tempo estes movimentos eram representados por corpos intermédios entre o povo e a elite, entre os cidadãos e os detentores do poder. A partir de determinada fase, isto desaparece. Por isso, eu digo claramente que quando Berlusconi foi o criador da telepolítica, era o sistema broadcasting, one to many. Beppe Grillo e Casaleggio foram os criadores da desintermediação, da política na rede. E o movimento 5 Estela, o movimento 5 Estrelas, é o melhor exemplo de tudo isso, em que tudo se passa a nível de plataformas. Quer dizer que o que há aqui, o que estes novos movimentos sociais trouxeram foi uma perda de influência dos corpos intermédios, dos sindicatos, dos partidos. Aliás, eles surgem contra os sindicatos e contra os partidos, por não se sentirem representados. Quer dizer que há uma nova forma de assumir a cidadania. De comunicar, não é? E é interessante fazer essa referência, porque já tivemos manifestações que nasceram nas redes sociais. Eu recordo-me em Southport, no Reino Unido, houve manifestações de âmbito anti-imigração, liderados por movimentos de extrema-direita, que nasceram nas redes sociais e depois ganharam uma dimensão de violência real. O facto de haver neste momento esta ferramenta, destes movimentos terem estas plataformas para movimentarem a sua mensagem e conseguirem atrair milhões de pessoas, colocam em causa as próprias democracias ocidentais tal como as conhecemos? Colocam porque estamos na fase em que a democracia representativa está a dar lugar à democracia deliberativa. E se a democracia deliberativa foi estudada por Jürgen Habermas no sentido de haver um debate de discurso racional, temos de perceber que
com a rede há uma desintermediação e o discurso perde racionalidade. E como é que perde racionalidade? Porque voltamos à questão, começa a ser movido por causas. E como começa a ser movido por causas, quando juntamos a causa com a ideologia, temos algo muito perigoso. E é aí que surgem principalmente a extrema-direita, mas também a extrema-esquerda, com movimentos que são movimentos de protesto, cavalgam o descontentamento da população, mas verdadeiramente não são alternativas ao sistema. Entendem que o sistema não é reformável, entendem que têm de lutar contra o sistema. E o que eu perguntava, por exemplo, aos manifestantes, voltamos aos coletes amarelos, que eu lhe perguntava, mas o que é que pretende? Eles sabem melhor aquilo que não querem do que aquilo que querem. É um plano de destruição, não tanto um plano de construção. Exatamente. Eu vou só aqui fazer de advogado do diabo, se me permitem, que também há literatura académica sobre a questão da representação, que falou e muito bem. A representação está a mudar na nossa democracia liberal, e uma das coisas que se tem escrito é, por exemplo, a representação já não acontece só nas nossas instituições, não é? Onde também existe uma crise. Também acontece, por exemplo, nas redes sociais. Portanto, existindo agora um novo espaço em rede, a própria rede pode ser uma nova forma de representação, onde, por exemplo, agora os nossos políticos, vemos, também se fazem presentes. A minha, agora para fazer advogado do diabo, faço essa questão ao professor, que é, se não acha que este novo contexto se tem até alguns benefícios. Durante muito tempo eu questionei se, por exemplo, o populismo e estes novos movimentos eram uma ameaça ou uma oportunidade para a democracia representativa. Precisei de estudar as motivações, o modo operandi deles, e quando eles se transformaram em partidos, porque há movimentos destes que se transformam em partidos, e eu já explicarei essa questão, como é que eles desafiavam ou se integravam no sistema. E hoje eu posso dizer que são uma ameaça para o sistema, para o modelo, tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita. Porquê? Porque são movimentos que não conhecem a palavra construir. Em termos reais, assentam sempre em demolir. E porquê? Porque são movimentos que, mais do que têm como objetivo único a luta contra o sistema, mas não têm um sistema para propor. Significa que caímos aqui quase, apesar de tudo isto, desta orgânica, esta falta de orgânica interna destes movimentos, estas solidariedades horizontais e a falta de um elemento hierárquico acabam por redundar na formação, que é o que eu estou a estudar agora, de gangues que verdadeiramente depois se podem vir a transformar em grupos de crime organizado. Este é um fenómeno urbano e suburbano, daí a minha concentração, por exemplo, em Itália, nas zonas suburbanas, por exemplo, de Milão, daí o meu estudo nos arredores de Paris, precisamente que este é um fenómeno essencialmente suburbano, de alguém que não se sentindo representado, verdadeiramente desafia o sistema, mas não sabe que alternativa é que é execuível para o sistema. Portanto, não é advogado do diabo. Esta é a realidade com que nós nos vamos ver confrontados. E há um dado importante que o Alexandre disse. Os políticos estão presentes na rede e os partidos também, mas estão com a lógica anterior. E não, migraram para a rede, mas mantiveram a lógica que não é digital. Mas diga-me uma coisa, professor. Nós sabemos que os partidos da direita radical populista, quando surgem, encontram nas redes sociais um veículo preferencial, até porque acabam por derrubar o tal intermediário, porque olham também para o jornalismo como parte do sistema e como partidos antissistema acabam por também apontar o jornalismo, a comunicação social como parte do problema. Esses já têm uma comunicação diferente, já trouxeram uma comunicação nova. E só para concluir, muitas vezes isto é uma discussão que se tem tido muito nas últimas semanas, até em Portugal. Os perigos da extrema-direita são equivalentes aos perigos da extrema-esquerda atualmente, tendo em conta a ascensão da direita radical populista que nós todos reconhecemos, até nos atos eleitorais que temos tido recentemente. Vamos lá. São duas questões. Vamos à primeira questão. Em termos reais, estes movimentos são movimentos
antissistema. E sendo movimentos antissistema, há alguns que escolhem ser apenas grupos de pressão. Outros passam a ser grupos de interesse. E um grupo de interesse, por norma, tem uma manifestação mais pacífica do que um grupo de pressão que pretende sempre que o governo tome medidas que não ponham em causa os seus interesses ou favoreçam esses interesses. Depois há a politização. É quando estes movimentos entendem que já têm um segmento de adeptos que lhe permite transformarem-se em partidos. Mas, por norma, são partidos de nicho. São partidos, por exemplo, que defendem a causa ecológica, por exemplo, os verdes, mas são partidos de nicho. O problema é quando, e agora entra na segunda parte da questão do João, é quando a este elemento causa se soma o elemento ideologia, e o elemento ideológico é o nativismo ou, em termos reais, o nacionalismo. Quando entra o nacionalismo e o nativismo, o que é que acontece? Estes partidos, que eram de nicho, tendem a ganhar amplitude, tendem a ganhar mais, eu posso dizer, mais afirmação social. E porquê? Porque começam a ter mais bandeiras. Só para os nossos ouvintes que nos estiver a ver e a ouvir, dar um bocadinho um contexto, uma explicação do que é o nativismo, toda aquela questão, todo aquele ideário do nós contra eles, não é? Em termos reais, o nativismo e o nacionalismo traçam a fronteira entre o nós e o eles na margem da fronteira geográfica. O problema é que o populismo traça a diferença entre o nós e o eles dentro do próprio país. Quer dizer que a cidadania não implica que eu seja considerado um cidadão nacional, desde que me deixe de rever naquela que é a sua postura. Por isso mesmo havia um partido que era de True Finns, os verdadeiros finlandeses. Quer dizer que havia verdadeiros finlandeses que se reviam, portanto, na cultura finlandesa, e os outros que não eram verdadeiros finlandeses, apesar de terem nacionalidade finlandesa e terem nascido na Finlândia e, portanto, filhos de pais finlandeses. Isto ajuda a perceber, Alexandre, o quê? A questão que o João estava a colocar. O que é mais perigoso neste momento? Depende sempre da ideologia dominante. E o que há neste momento é um predomínio da ideologia do nacionalismo. Então, em detrimento da ideologia do socialismo. Quer dizer que, verdadeiramente, já houve partidos, por exemplo, do populismo socioeconómico que se baseiam no socialismo, que chegaram ao poder. Por exemplo, o Syriza, o Podemos, está a ver, mesmo o Sumar, em Espanha, são partidos que são populistas, mas do populismo socioeconómico e que bebem no socialismo. Depois... Podemos fazer um paralelo com o Bloco de Esquerda. Exatamente, mas só que o Bloco de Esquerda não chegou ao poder. Enquanto que estes partidos partilharam o poder ou exerceram efetivamente o poder. A nível europeu, a maioria há uma deriva no sentido de uma outra ideologia, que é o nacionalismo. E então os movimentos populistas culturais ou identitários ganham esse predomínio, essa visibilidade. E são efetivamente mais perigosos de um ponto de vista social, certo? Tornam-se mais perigosos porque começam a regimentar todos aqueles que estão descontentes com o sistema. Nós assistimos em Portugal, por exemplo, a pessoas que migraram do Partido Comunista Português para, por exemplo, ao Chega. E como é que isso acontece? Acontece porque se sentiram, portanto, a palavra é desencantados. Sentiram-se desencantados com o modelo, mas, ao mesmo tempo, reviram-se na bandeira de outros modelos. Ou seja, o que nos está a querer dizer é que os movimentos populistas e antissistema que acabam por derivar em partido político podem ser um grande caldeirão que vão congregar todos os insatisfeitos da nossa sociedade. Claramente, e por isso é difícil depois ter um projeto coletivo. Porquê? Porque as motivações diferem muito. Sabem que eu vivo no Alentejo, apesar de estar desterrado em Lisboa durante grande parte do ano. E então o que acontece é que eu percebo-me que eleitorado do Partido Comunista passou diretamente, por exemplo, para o Chega. E pergunta-se porquê é que os levou, não o elemento ideológico. Foi a presença de determinadas minorias nessas localidades e o difícil relacionamento dessas minorias
com a população residente que levou ao desencanto. Sim, também isso também tem sido estudado nos últimos tempos. Também outro sentimento é o sentimento de negligência e de esquecimento perante o Estado Central. Exatamente, mas o que é que acontece? Um país em que a regionalização não funciona é um país centralizado, e o que acontece é que Lisboa, como eu digo, Portugal é um país macrocéfalo, tem uma cabeça grande que é Lisboa para um corpo pequeno que é o país, a nível decisório. E isso explica que tudo passa por Lisboa. E como tudo passa por Lisboa, o poder local e o regional perde muito para o poder central. Depende quase por inteiro do poder central. E isto depois leva a movimentos que verdadeiramente são movimentos de ruptura. E é um dado muito importante. É um dado que eu precisarei de voltar à Alemanha para estudar, que é a aliança da Sarah Wagenknecht. Porquê? Porque esse é um movimento novo, que é um partido novo. E porquê? Porque mistura as duas ideologias que à partida eram contraditórias. Quer dizer que a nível económico é de esquerda e, portanto, será um partido populista económico. Mas a nível da relação com os imigrantes é cultural ou identitário. E, portanto, este é um fenómeno novo. E é um fenómeno que mostra o quê? Que estes movimentos estão para durar, será uma característica da sociedade, vão desafiar a democracia e, atenção, neste momento nós temos um novo ágora. E o que é o novo ágora? O ágora era a praça em que se tomavam as decisões em Atenas. O novo ágora é a rede. E nessa rede, com a desintermediação, estes partidos colhem muitos militantes. Porquê? Porque verdadeiramente, e essa é a diferença de um partido populista e destes movimentos, funcionam ao contrário da publicidade. A publicidade lança um produto e tenta que o consumidor adira a esse produto. Estes movimentos fazem o contrário. Vão primeiro saber o que é que o público pretende e a seguir oferece-lhe aquilo que ele quer ouvir. E por isso mesmo têm um discurso que verdadeiramente eu fiz um artigo para os Estados Unidos em que lhe chamei de Siren Song of Populism. Significa o quê? É o canto das sereias. E porquê o canto das sereias? Porque é fácil identificar-se com este discurso que verdadeiramente parece que faz eco das minhas preocupações. Há pouco falou exatamente de às vezes estes movimentos sociais, que inorgânicos, agora estes movimentos mais contemporâneos têm um teor muito também inorgânico, que têm um potencial de se transformar, e passo a citar o que o professor disse, em gangues. A pergunta que eu faço é o outro lado, que é muitas vezes, às vezes, encontramos movimentos sociais que se tornam não em gangues, mas efetivamente em partidos políticos, legitimados por no caso português, portanto, um Tribunal Constitucional, mas já vimos por esta Europa fora, temos recentemente o caso do Restore UK, que tem uma causa, que é a causa da remigração, que também já tem movimento, tem falado e tem abalado mediaticamente em vários países da Europa. Então eu pergunto como é que isto aconteceu? Ou seja, como é que movimentos evoluem, movimentos neste caso radicais e neste caso também de direita radical, evoluem para partidos políticos, e porquê é que o fazem? É para procurar legitimidade democrática? É porque eles, dois motivos. Um primeiro motivo, porque sendo partidos antissistema, percebem claramente que podem beneficiar daquilo que são os aspectos financeiros do sistema. Significa que são contra o sistema, mas ao estarem dentro do sistema têm direito à representação, e todos nós percebemos que grande parte do financiamento destes partidos, basta pensar o problema que o Rassemblement Nacional tem com o Parlamento Europeu, precisamente porque no Rassemblement Nacional a regra é esta: cada eurodeputado pode escolher uma das pessoas que vai constituir o seu staff de assistentes. O partido indica aos outros. E continuam, quer dizer que o eurodeputado fica com o salário e indica um assistente. Todos os outros são do partido. E o que é que isto implica? Que muitos deles não fazem trabalho comunitário, fazem apenas trabalho partidário. Então esse é um motivo. Procuram o sistema
para quê? Para gozar, usufruir das benesses do sistema a nível financeiro. E a outra parte é o que o Alexandre disse, é tentarem mostrar que, estando no concerto da discussão pública, dispõem de autoridade. Então é uma forma de procurar legitimarem-se ao nível da população. Mas por que motivo é que quem dá esse carimbo de legitimidade, que são muitas vezes tribunais, porque é que alguns destes movimentos que às vezes extravasam aquela linha vermelha dos direitos humanos têm e conseguem esse carimbo de se formarem partidos políticos? Conseguem porque, verdadeiramente, eu não me esqueço de uma justificação: a Alemanha proíbe partidos neonazis. Então, ficam ambos a saber que há um partido neonazi na Alemanha e que foi, portanto, é um partido legalizado. E uma das questões que eu levanto no meu livro é porque é que é possível, porque vai ao arrepio da lei. Porque é que o Tribunal Constitucional, e atenção, porque na Alemanha há Tribunal Constitucional, está em Stuttgart, portanto, porque é que legalizou o partido? E a resposta que eu obtive foi: não vale a pena ilegalizá-lo porque tem pouco poder político. E como tem pouco poder político, não é uma sobrecarga para o erário público. Qual é o partido já agora? Eu não me lembro agora o nome. Ok. Mas é à direita da AfD. É à direita da Alternative für Deutschland, e é um partido que verdadeiramente consegue legitimar-se aos olhos de quem? Daqueles que continuam a ser saudosos do nazismo. Mas na Alemanha. Isso é o Estado a não ver como ameaça, devido à sua dimensão, aquilo que é uma verdadeira ameaça para as democracias. É um movimento que está em curso. Eu vou-lhe explicar outra situação. Quem ganhou as eleições nos Países Baixos foi Geert Wilders, foi o Partido da Liberdade, o PVD. O Partido da Liberdade é um partido unipessoal. É constituído por uma pessoa, Geert Wilders, e por uma associação que só tem um membro, Geert Wilders. Como é que o sistema dos Países Baixos funciona com isso? Não subsidia porque é um partido unipessoal, mas permitiu a existência. Porquê? Porque disse: é preciso ser um partido e uma associação. De facto cada uma delas só tem uma pessoa. Sabe qual é um dos artigos? Penso que o primeiro dos estatutos é a proibida a adesão de novos membros. O que significa que este é um fenómeno que estes movimentos ou estas personalidades, porque repara, então se não tem partidos, se não tem membros, como é que tem deputados? É que tem deputados. Não, mas os deputados não são do partido, são convidados pelo partido. É uma coisa diferente. Ou seja, são independentes. Por são independentes. O que é que isto quer dizer? Significa que há projetos pessoais e projetos inorgânicos. E o que nós estamos a assistir é que a Europa, a democracia, acaba por admitir a coexistência de tudo isto. E o pior inimigo da democracia é a própria democracia. E porquê é que é a própria democracia? Porque ao dar esta liberdade de formação, ao dar este espaço de afirmação, acaba por não perceber que está a alimentar os seus inimigos, aqueles que a querem fazer implodir. E repare uma coisa: como é que nos Países Baixos dizem que não há problema nenhum com o partido de Geert Wilders? Porque ele não recebe subvenção estatal. Portanto, como não recebe subvenção estatal, é um partido autossuficiente. Como se o não ser uma despesa para o erário público constitua motivo suficiente para eu poder fazer tudo aquilo que eu quero. Mas há muitos partidos, radicais, populistas. Muitos deles estão já no arco do poder dos respectivos países, mas depois há outros movimentos sociais radicais e falando também de movimentos como os coletes amarelos e outros, nós também cá em Portugal também já tivemos alguns movimentos sociais com estas características que acabam também por concorrer no mesmo espaço dos tais nos partidos populistas, dos partidos radicais. Isso também não pode ser os próprios movimentos que conseguem agregar os tais insatisfeitos, não podem ser uma ameaça para os próprios partidos radicais e populistas? Podem, mas são primeiro que tudo para o sistema. O que acontece é que estes partidos e estes movimentos usam bandeiras. Qual é a diferença do movimento para o partido? O partido tem mais bandeiras do que o movimento. O movimento é mais ocasional do que o partido. O partido tem uma estrutura, acaba por ter uma estrutura, uma hierarquia. O movimento
dispensa a verticalidade, mantém apenas a horizontalidade. No que diz respeito ao elemento temporal, há aquilo que se chama o movimento iterativo. O que é que quer dizer movimento iterativo? Aparece ou desaparece tipo uma luz que acende e apaga, enquanto que o partido permanece até à sua dissolução. Portanto, o que acontece é que quando o movimento se transforma em partido, não há o caminho inverso. Agora há movimentos que recusam transformar-se em partidos. Claro, mas contagiam sempre, falámos há pouco do elemento de contágio, não é? Aliás, refere no seu livro que os novos movimentos sociais estão a influenciar os partidos políticos e a própria governação da Europa. Portanto, ainda a questão aqui do João, que é relevante, não só se há um duplo contágio, portanto, por um lado, se os movimentos sociais de extrema-direita influenciam os partidos de direita radical, e se por sua vez depois os partidos de direita radical influenciam depois os partidos de centro-direita. Exatamente. O que é que acontece? Os partidos da mainstream, os partidos do sistema, não sabem lidar com os partidos radicais. E não sabem lidar porquê? Há até a data 3 estratégias e as 3 fracassaram. A primeira foi criar um cordão sanitário. Os partidos populistas vitimizaram-se, ganharam mais adeptos. Qual foi a segunda regra? Tentar integrá-los no sistema, oferecendo-lhe as benesses do sistema. Por norma, uns integraram-se, mas raramente perderam a via antissistema. E vem a terceira estratégia, que se prende com o que o Alexandre está a perguntar. A terceira estratégia é desapossá-los das suas bandeiras. Então, muitos partidos da mainstream, partidos do sistema, começaram a apoderar-se de bandeiras que eram reivindicadas por movimentos de extrema-esquerda e de extrema-direita. E é aí que nós vamos assistir a discussões sobre o aborto, que era considerado um tema tabu. Vamos assistir à questão, por exemplo, da interrupção da gravidez, mais do que isso, de haver casais do mesmo sexo que possam ou não adotar crianças. Ou em Portugal o partido que está no poder começar a discutir uma nova lei da nacionalidade. Exatamente. Ou uma nova lei anti-imigração. Exatamente. E se devemos dar a nacionalidade em função do ius soli ou do ius sanguinis. Portanto, na prática não é uma canibalização da direita dita democrática, no caso português, por parte do Partido Populista da direita radical, que tem crescido nos últimos anos. O que acontece é que os partidos da mainstream percebem que se se deixarem o exclusivo monopólio destes temas tabus à extrema-esquerda ou à extrema-direita, ou às suas visões apenas radicais, da esquerda e da direita, perdem eleitorado. E isso funciona? Tentado a funcionar principalmente à esquerda, em que nós percebemos claramente que o partido, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que teve uma representação parlamentar muito numerosa, tem neste momento um deputado. Percebemos que o Partido Comunista tem vindo a decrescer na sua posição. À direita, neste momento, há uma luta. E quem é que vai ganhar a luta? Vamos ver se é uma luta que temos de acompanhar com muito interesse, até porque não está posta de parte uma outra questão. É surgirem movimentos à direita do Chega. Aí chegamos à conversa, à questão do João. Exatamente. O que significa que vai haver derivas. E estas derivas tanto acontecem na extrema-esquerda como na extrema-direita. Mas aí o Tribunal Constitucional também terá uma palavra a dizer. Terá uma palavra a dizer, mas uma coisa é completamente diferente. Os estatutos e a praxis. São coisas completamente diferentes. Então, em tom de provocação, acha que podemos ver movimentos extra-parlamentares de extrema-direita? Sei lá, temos vários. Temos aqui o Grupo 1943, por exemplo, que é para nomear uns. Agora, recentemente, a Polícia Judiciária fez buscas ao movimento Armilau-Lusitano, que são grupos perigosos e com track record complicado. Conseguia ver o Tribunal Constitucional, por exemplo, se algum destes movimentos quisesse formar partido, vê o Tribunal Constitucional a deixar passar uma coisa destas? Estes era difícil porque já estão muito conotados com determinadas praxis. Então, digamos, sem cadastro. Mas quem não tiver cadastro e defenda posições muito semelhantes, desde que suavize o discurso e, mais do que isso, elabore uns estatutos que respeitem a Constituição, dificultem muito o trabalho do Tribunal Constitucional. O que significa que depois, verdadeiramente,
depois de passarem, podemos ter a situação que eu disse Isso na é que é Alemanha. ludibriar o sistema, não é? É por isso que eu digo que a democracia, repare, no início, quando a democracia da Grécia, que era uma democracia da Assembleia, surgiu, houve logo necessidade de criar mecanismos para proteção da democracia. O que eu hoje discuto é se nós temos esses mecanismos de proteção da democracia. Dito de uma forma mais simples, eu penso que em nome da liberdade nós estamos a caminho da libertinagem, que é a liberdade sem responsabilidade. E essa liberdade sem responsabilidade é aquilo que, a meu ver, pode fazer implodir a democracia. Portanto, estes movimentos vão continuar, vão aproveitar-se da liberdade do sistema democrático, da liberdade que lhe é concedida, para verdadeiramente porem em causa essa mesma liberdade. Muito bem, professor. Não acabamos com a nota muito otimista em relação ao Infelizmente, futuro, mas agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, eu é que agradeço as perguntas que me colocaram, que serão motivo de posterior reflexões, e posso-vos dizer que a investigação continua a fazer, não me deixa sossegado. E o facto de sair tantas vezes de Portugal e estudar realidades europeias e não apenas europeias, percebo que este fenómeno só é maior na Europa porque é onde há mais democracias, mas que é um fenómeno que está em crescimento um pouco por todo o mundo. Muito bem, professor José Filipe Pinto, muito obrigado, e nós regressamos para a próxima semana com mais um Teoria do Caos. Obrigado.